Outro dia eu tinha acabado de pregar numa igreja quando um rapaz me chamou para conversar com a esposa dele. Ela não parava de chorar. Pensei que talvez pudesse ser assim um problema de casamento, problema conjugal, mas para minha surpresa, no meio das lágrimas ela disse assim: pastor, essa igreja me faz mais mal do que bem. Eu ainda estava espantado e ela continuou: sabe, pastor, quando eu cheguei a essa igreja, as pessoas sorriam para mim, me agradavam. Elas visitavam a gente em casa, viviam convidando para passeio. Mas o tempo foi passando, eu fui me sentindo como quem já é de casa. De repente parece que as pessoas esqueceram de mim. E o pior não foi esquecer. O pior é que quando começaram a surgir problemas de relacionamento entre pessoas e eu. Comecei a ficar assim com uma impressão de que todo mundo estava falando de mim, da minha família, da nossa vida. Eu passava e parecia que todo mundo me olhava. Pastor, essa igreja me faz mais mal do que bem. Será que esse é um problema único? Será que ela é o único ser humano na face da terra a se sentir sozinho, desamparada, mesmo estando dentro de uma igreja? Será que ela é a única pessoa que abraçou uma fé e uniu-se a uma igreja pensando que ia ser feliz para sempre e de repente teve os seus planos frustrados? Nós que somos cristãos temos que assumir a verdade. Infelizmente, a igreja tem problemas. Se você está conhecendo agora a Igreja Adventista, está maravilhado porque nós procuramos seguir a Bíblia e só a Bíblia. Se você está animado pensando que encontrou a igreja onde finalmente não existe nenhum problema, você está enganado. Os membros dessa igreja têm sim muitos problemas. Infelizmente aqui também existem pessoas críticas, existem fofoqueiros e fofoqueiras, existem aqueles que vivem reparando na vida dos outros. Outro dia eu li uma frase de Gandhi que me deixou muito chateado. A frase dizia assim: eu não sou cristão por causa dos cristãos. Gandhi era um bom homem e a opinião dele tem muita influência. O que você acha que ele quis dizer com isso? Quem sabe você conhece um vizinho crente que vive brigando com a esposa e todo mundo escuta. Ou quem sabe algum parente seu emprestou dinheiro a um crente que não devolve e nem dá satisfações se pretende devolver ou não. Quem sabe o pior funcionário que você tem na sua empresa é um crente. Pode ser também que a sua vizinha, que vive indo à igreja, é a mais fofoqueira da rua. Sem dúvida, Gandhi declarou isso porque ele queria deixar bem claro que ele não gostaria de macular a sua reputação ao se misturar com cristãos cheios de defeitos e falhas. Antigamente, ser cristão era sinônimo de honestidade. Hoje em dia, ser cristão é quase sinônimo de ignorância. Não é assim nas novelas que você assiste na TV? Quando eles precisam de um pai bem ignorante, antiquado, eles arrumam logo um personagem com a Bíblia debaixo do braço. Com certeza, nós cristãos temos também uma parcela de culpa nisso. Mas se as coisas são assim, por que então eu deveria me unir a uma igreja? Essa resposta se divide em duas. Primeiro, a igreja está, sim, cheia de gente que tem problemas. Segundo, o que está escrito em Hebreus 10, 25 é o seguinte: não deixemos de nos congregar como é o costume de alguns. Antes, quanto mais vemos que o dia se aproxima. Você prestou atenção? A Bíblia diz: não deixemos de nos congregar. E tem mais. A Bíblia descreve o fim desse mundo como as bodas, o casamento entre Cristo e a sua igreja. Ou seja, se você quiser se salvar no fim de tudo, vai precisar estar dentro da igreja. A igreja é o único barco nesse mundo conturbado. E se quisermos nos salvar, precisaremos estar dentro desse barco. Aí você fala para mim: quer dizer então que primeiro você diz que a igreja é cheia de problemas, fofocas, gente defeituosa, depois você vem e me diz que para eu me salvar, eu preciso estar dentro dessa igreja? Desse jeito você está querendo então me condenar a ser infeliz por resto da vida. Afinal, para que as pessoas vêm à igreja? Para que você viria à igreja? Para ser feliz? Afinal, para que as pessoas em geral procuram igreja? Para que você iria até uma igreja adventista, por exemplo? Para ser feliz? Então saiba que você está indo ao lugar errado. É isso mesmo. Eu vou explicar o porquê. Acontece que nós
nós nos tornamos uma geração de cristãos egoístas. Nós estamos acostumados a ver programas de televisão onde vivem se prometendo. Você quer ter dinheiro, quer ser curado, quer ser empresário? Venha para a igreja e você vai receber tudo. Assim as pessoas hoje estão procurando as igrejas para receber bênçãos, receber dinheiro, receber curas. Enquanto isso, Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. Deus nos convida a irmos à igreja para abençoarmos uns aos outros e não para sermos abençoados. As pessoas precisam descobrir, nós precisamos descobrir que se abençoarmos, sairemos todos abençoados. Acontece que nós estamos dispostos a receber sempre o carinho de um pai amoroso, gostamos dos beijinhos, lembramos das histórias que ele contava, mas quando o nosso pai fica velho, ninguém está disposto a trocar as suas fraldas. Queremos só as coisas boas da igreja, não as coisas ruins. Igual ao casamento, o batismo na água é um compromisso público com Deus. É uma demonstração pública de que a partir daí, a partir daquele momento, você deixa de pertencer a qualquer outro e pertence a Deus. A partir do momento que você se batizou, você inicia uma nova vida ao lado de Deus. E do mesmo modo que os recém-casados constroem uma nova vida, assim também acontece com a pessoa quando ela se batiza. Como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Espiritualmente, o batismo tem um sentido ainda maior, porque ele significa também o perdão dos pecados passados. Veja o que Pedro diz em Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Prestou atenção na sequência? Primeiro o arrependimento, depois o batismo, e só depois do batismo é que vem finalmente o perdão dos pecados. Mas para eu me arrepender dos meus pecados, eu preciso saber antes o que é pecado. Por isso Jesus em Mateus 28, 19 e 20, diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus deixou muito claro que eu tenho que ser aluno ou discípulo e depois de aprender que sou pecador, é necessário que eu seja batizado. O batismo é uma parte essencial do plano de Deus para a salvação. Mas existem dois erros que as pessoas cometem sem saber. Primeiro, pensar que o batismo não é necessário. É um grande engano pensar que apenas crer é suficiente e que o batismo é simplesmente uma cerimônia, uma mera formalidade e que é condicional, quem quiser pode se batizar e quem não quiser não precisa se batizar. Preste atenção nas palavras de Cristo em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus não deixa dúvida. O batismo é indispensável. A segunda crença errada a respeito do batismo é as pessoas pensarem que é necessário ser batizado, mas que não é necessário crer. Você deve estar aí se perguntando, mas isso não existe. Imagine se alguém que não crê vai se deixar ser batizado. Mas eu posso garantir para você que isso é mais comum do que você imagina. Me responda o seguinte: um bebê tem consciência daquilo que ele está fazendo? Você acha que um bebê, quando é batizado, ainda bebê, ele crê? Um bebê tem condições de saber o que é pecado para se arrepender e receber algum tipo de ensinamento doutrinário, aprender a Bíblia? É claro que não. E quantos bebês já foram batizados sem crer? Agora veja o exemplo de Jesus. Quando ele era bebê, ele não foi batizado, mas com 40 dias de idade, ele foi apresentado na igreja. Lucas 2:22 diz: passados os dias de purificação, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor.